Olá, estudantes do segundo ano e turmas de alfabetização. Vamos para mais uma aula com a professora Mauricéia Joana. Nosso componente hoje é arte. E a gente vai falar de uma linguagem diferente, que é o teatro, né? Então, hoje nossa aula será Elementos do Teatro. Lembrando que esta aula está sendo traduzida para a língua brasileira de sinais e nós estamos com a nossa intérprete aqui, a Ingrid. Então, seja muito bem-vinda, Ingrid, tornando esta aula mais inclusiva, onde mais pessoas podem acompanhar e compreender. E também nós temos aqui hoje, né, vocês vão assim ver, já viram no primeiro horário, no segundo horário e agora no terceiro horário, a companhia da professora Verônica, que está aqui no chat comigo. Então hoje ela está somente trocando de posições, mas está aqui com a gente durante toda a aula. Seja muito bem-vinda, professora. Obrigada, professora Mauricéia. Vou acabar sendo destituída de tanto estar aqui no segundo ano o dia todo. Bom dia, crianças. Vamos para a aula de arte com a professora Mauricéia? Simbora. Isso mesmo. Então, olha só. Vamos estudar hoje, como eu já falei para vocês, o componente curricular arte, tá certo? E o nosso tema da aula é teatro, da linguagem de teatro. Vocês sabem que esse componente curricular, ele estuda algumas linguagens, algumas temáticas, como, por exemplo, a linguagem da arte visual, a linguagem da dança, da música e do teatro. Nós já tivemos aulas todas essas linguagens e hoje a gente está falando um pouquinho dessa linguagem que é o teatro. Então, vamos pensar aqui um pouquinho sobre o teatro e quais os elementos que o compõem. Então, a pergunta que eu deixo aqui para vocês inicial é: vocês já foram alguma vez ao teatro? Você sabe como é que funciona? O que é um teatro, por exemplo? Ou de onde surgiu esse teatro? Então, é isso que a gente vai falar um pouco aqui, tá certo? Então, para iniciarmos, antes de a gente começar aí a pensar no teatro, a falar sobre o teatro, eu trouxe para vocês aqui um dos elementos que a gente vai falar hoje. Então, olha, eu estou aqui com um objeto e este objeto faz um som característico. E a pergunta que eu trago para vocês, para a gente começar aqui a falar sobre esses elementos, é: que som este objeto representa? O que é que ele lembra a você? Né? Olha aqui, ó. A gente pode ter esse som mais suave, a gente pode ter um som mais forte. E a pergunta fica, professora, como sempre, eu não poderia deixar de perguntar a você. Você, com esse barulhinho aí deste objeto, lembrou o barulho de alguma coisa, algum elemento, alguma coisa que você conhece? Eu, como uma caiçara nata, me fez lembrar o mar. O mar, olha só o barulho do mar. Será? Vamos ouvir novamente? Traz uma ideia, não é? Do bater das ondas, do vento nas ondas, levando para um lado para o outro, faz um barulho assim. Mas eu poderia também dizer, professora, que lembra um pouco o barulho da chuva. Você pensou assim na chuva quando ouviu esse barulho? Não, só pensei no mar. Como eu lhe falei, como eu sou uma caiçara nata, lembrei do mar. Pois é, mas esse instrumento aqui, ele é usado no teatro para lembrar o som da chuva também. Super concordo, né? Não, só fiz responder assim que de fato me fez lembrar o mar. Mas lembra também, não está enganado, e como sempre, assim, o teatro, ele tem vários sons que você pode utilizar de diversas formas, tá certo, gente? Então, pensando nisso, a gente vai aqui, ó, ver um outro som bem característico do teatro, tá certo? Será que a gente sabe que som é esse que a gente vai ouvir? Olha só. O meu som não saiu. Agora!
E aí, gente, esse som também é muito característico no teatro. A gente escuta bastante, né? Quando a gente vai assistir a alguma apresentação e, ao final, os aplausos fazem parte desses elementos, né? A gente sempre está aplaudindo a apresentação dos atores que estão lá se apresentando, de todo o pessoal que trabalha no teatro. Então, as palmas é um som bem característico que a gente escuta no teatro. Além desse, tem outros que a gente vai ver aqui agora, tá certo? Então, a aula de hoje é teatro, tá? É sobre o teatro. Eu estou aí, olha, me apresentando para vocês, agradecendo e recebendo flores, que isso é muito importante. Tá me fazendo lembrar Roberto Carlos. Olha, eu estou recebendo, eu não estou jogando. Ah, é verdade, A verdade. diferença está aí, professora Verônica. Então, vamos lá. Olha só, o teatro, ele surgiu aí neste país chamado Grécia, tá certo? A origem do teatro é na Grécia. E aí a gente vê que ele vem a origem da palavra grega, né? E dá nome ao conjunto de peças dramáticas para apresentação em público. Então, esta palavra tem a origem neste país e representa isso aí, o conjunto de peças dramáticas para apresentação em público. Mas fazia parte do teatro grego espetáculos de mímica, dança, música e recital de poesias. Então, tudo isso aí fazia parte do teatro grego lá neste país que eu mostrei para vocês ali. Essa primeira parte aí é justamente um teatro grego, era uma arena onde se apresentavam esse tipo de coisa, os recitais, os artistas iam lá e se apresentavam. Ah, os gregos. Você gosta dos gregos, professora? Olha, eu senti assim que realmente você admira esse povo. Muito. Então, olha só. O teatro também é o local onde são apresentadas as peças teatrais. A gente aqui mesmo na nossa cidade tem teatros bastante famosos, bastante conhecidos. Inclusive que já falamos várias vezes sobre eles. E um que a gente conhece bastante, que fica assim no centro da cidade de Recife, é o Teatro de Santa Isabel. Então, além da palavra representar as peças que são apresentadas, ela também representa o local onde as peças acontecem, tá? E os elementos do teatro, quais são? A gente tem as personagens, que são importantíssimas para que uma peça aconteça. A gente, para que eu possa contar uma história dramatizada, eu preciso incorporar alguns personagens. Esses personagens, eles precisam estar caracterizados para que a gente possa reconhecê-los. Então, quando eu vou pensar em uma história e contar essa história, eu preciso ter as personagens e que essas personagens elas possam ser reconhecidas através da maneira, através do gestual, através do figurino, das características. E todas essas características que eu estou falando fazem parte dos elementos. Então, a primeira é a personagem, e a personagem, que é uma palavra, um substantivo feminino, é qualquer ser atuante de uma história ou obra. Pode ser um animal, um ser fictício, um objeto. Observe que aí na tela eu coloquei algumas personagens muito conhecidas de vocês. Eu tenho certeza que vocês imediatamente associaram aí essas personagens que estão aparecendo na tela com a história dos 3 porquinhos, que vocês conhecem bastante, eu tenho certeza. Além das personagens, nós também temos os atores, que é quem vai dar vida no palco a essas histórias. É quem vai encenar, quem vai estar aí contando essa história através de gestos, através de palavras, ou muitas vezes também sem palavras, porque o teatro também tem muito de mímica, de gestos, tá? O ator, e também temos, como eu falei, o ator, ele é o profissional do teatro que está envolvido diretamente com a interpretação dessas personagens. Ele precisa ter expressão. E a expressão é outro elemento do teatro. Então, a expressão gestual, né, através do gesto, ele vai mostrar ali quem é, qual é a história que está contando, corporal e vocal. Então, são gestos, corpo e palavra que vai mostrar o que aquele ator está querendo passar para contar a sua história. E também é importantíssimo
O figurino. Imagina você vai contar uma história no palco e se você não traz um figurino que lembra, que representa aquela personagem, pode ser difícil para o público entender do que se trata. Então, o figurino é um elemento muito importante no teatro. O figurino são os trajes utilizados pelos artistas para compor suas personagens em determinada forma de expressão artística. Por exemplo, se eu tenho aí este figurino que eu estou mostrando na tela, vocês imediatamente vão associar a uma personagem. Que personagem seria que usaria esse traje, professora Verônica? A bailarina? A bailarina, né? A gente imediatamente, ao ver essa vestimenta, essa saia aí redondinha, plissadinha, com esse bodice maior, vai lembrar imediatamente, e a gente até pode compor o resto desse figurino. Qual seria o resto do figurino que estaria faltando aí? Sapatilha e o coisinha que prende o coque do cabelo. Isso, geralmente quando a gente pensa numa bailarina, a gente caracteriza ela desse jeito. Então, figurino é o conjunto de objetos que ajudam a compor o figurino, no caso, adereços. Adereços é o conjunto de objetos que ajudam a compor o figurino. São os colares, as pulseiras, relógios, brincos, enfeites de cabelo, sapatilhas, o adereço que prende o cabelo, como a professora Verônica acabou de falar. Então, tudo isso são os adereços que compõem esse figurino. Colares, brincos, enfeites, tudo isso vai fazer esta composição. Tá? Além disso, um outro elemento muito importante é o espaço cênico. E o que seria isso? O espaço cênico é o espaço definido em função de uma encenação teatral. Ele é o espaço próprio para os atores, né? Então, ao ser definido, o espaço cênico deverá conter todos os itens necessários para o desenvolvimento do espetáculo em questão. Se eu estou encenando uma peça dos Três Porquinhos, eu vou ter que pensar quais são os elementos que vão aparecer neste cenário para que ele já está lá todo composto. Os atores poderem se movimentar nesse espaço, compondo aí esse espaço cênico. Geralmente fica lá, a gente, plateia, fica do lado de cá e o espaço cênico está lá todo no palco acontecendo. E por último, olha só, a sonoplastia, né? Então chegou aí no elemento que representa o objeto que eu trouxe hoje, que é este objeto que faz o barulhinho, que vai mostrar qual é o som caracterizado. Então, existem vários objetos que a gente pode usar no teatro para representações, sejam objetos eletrônicos ou objetos assim manuais mesmo que a gente pode trazer e que vai representar algum som, tá? Então, olha só, a gente pode pensar aí, nessa tela vocês estão vendo que tem vários instrumentos. Por quê? Porque ele vai fazer o som. A sonoplastia é a comunicação pelo som, abrangendo todas as formas, músicas, efeitos sonoros, fala e recorrendo à manipulação de registro de som para que você possa realmente entender e compreender a história que está sendo encenada. Então, todos esses elementos, eles são importantíssimos para essa configuração. Ok, nós falamos de vários elementos do teatro, elementos que a gente necessita para que possa compor uma história, compor uma peça, compor toda a encenação que é preciso. E aí, estamos chegando ao final de nossa aula, eu trouxe para vocês uma dica da árvore de livro, é importantíssimo que vocês acessem a árvore, aproveitem lá, há uma quantidade imensa de livros que está à disposição dos alunos da Rede de Recife. E vocês podem acessar e procurar esse livro aí, ó, O Teatro de Bia e Beto. O Teatro de Bia e Beto vai contar um pouquinho da história entre a representação e a contação. E aí ele traz a história dos griots, que são contadores de histórias justamente africanos. Por que eu falei justamente africanos? Porque nós estamos no mês em que a gente vai trazer muitos elementos da cultura africana, relembrando a importância aqui na nossa cultura brasileira. E por fim, eu vou trazer uma proposta de atividade para vocês, que é o seguinte: vocês vão escrever em seu caderno uma lista com 5 personagens de teatro.
Vai pensando aí os personagens que vocês conhecem. Depois, vocês escolhem um deles para representar através de um desenho bem caprichado. Então, utilize o caderno para fazer isso e a gente está chegando ao final. Não esqueçam, façam a atividade com cuidado e com capricho. Quero agradecer a presença da Ingrid, a presença da professora Verônica, deixar um beijo grande para vocês e até a nossa próxima aula. A gente se vê amanhã.